reunião, tivemos reunião aqui em Poá, e a gente viu um assunto muito interessante. É bem rápido, talvez, no livro de Filipenses. Filipenses é o livro do gozo, o gozo nas coisas do Senhor, né? E a gente estava vendo uma coisa interessante aqui. No capítulo 1 de Filipenses, no versículo 17, no versículo 15, mas para a gente ter um contexto aqui. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. E é isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Isso aqui é uma das vezes que essa palavra regozijo, né, aparece no livro de Filipenses. Uma outra é no capítulo 18, perdão, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Fala assim: E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Segunda vez que aparece. Regozijai-vos. Terceira vez, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos essas mesmas coisas, e é segurança para vós. Regozijei no Senhor. Depois, no capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Quarta vez. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E a outra vez é no versículo 10, do capítulo 4, que fala assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Então, o que a gente vê aqui nessas 5 vezes, né, que essa palavra regozijar aparece? Na primeira delas, Paulo fala assim, no versículo, voltando lá no capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Paulo fala assim: Que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo. Nisto me regozijo. Então, essa primeira vez, né, que aparece essa palavra regozijo, ela está falando de algo que Paulo desfrutava interiormente com o Senhor. Né? Então, ele tinha gozo de que Cristo ia ser pregado, não faz mal ser com fingimento ou não, não tem problema. Nisso me regozijo. Era algo que ele se regozijava sozinho, por assim dizer, né? Ele, com ele mesmo. Quando chega agora no capítulo 2, versículo 18, já é
a esfera de regozijo é maior. Capítulo 2, versículo 18. Fala assim: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Então, aqui o que que é? É algo que já a esfera é maior. Não é Paulo dizendo me regozijo, mas agora ele fala assim: regozijai-vos e alegrai-vos vós comigo. Então, essa esfera de regozijo já é maior. E depois, no capítulo 4, melhor, no capítulo 3, versículo 1, Paulo fala a mesma coisa e ele acrescenta uma palavra. Ele fala assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. No Senhor, que ele não tinha falado isso anteriormente, embora que, sem dúvida, né? Regozijo sempre é no Senhor. Mas ele aqui ele acrescenta. Então, muitas vezes, irmãos, né, às vezes a gente passa por situações, né, na nossa vida, situações, muitas vezes, de uma doença, de um problema financeiro, um problema de relacionamento na casa, na família, com os irmãos, enfim. Sempre nós vamos estar passando, né, por circunstâncias que muitas vezes não são agradáveis, né? Mas nós podemos, assim mesmo, nos regozijar no Senhor, independentemente, né, de uma circunstância que nós estamos passando por uma prova, né, uma provação, coisa assim. Essa é a terceira vez. Depois, no capítulo 4, vai falar, no versículo 4, capítulo 4, versículo 4, vai falar assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo agora acrescenta mais uma palavra aqui. Qual é a palavra que Paulo acrescenta? Ele acrescenta a palavra sempre. Regozijai-vos sempre no Senhor. Então, embora, irmãos, né, como eu falei, possa haver situações na nossa vida que realmente são complicadas, difíceis, né? E agora, o que que eu faço, né? O que que eu faço? Eu tenho que perguntar para o Senhor o que que eu faço, né? Isso que vai trazer direção e vai trazer paz, né? Para que a gente possa nos regozijar na tribulação, né? Numa provação. E aí, finalmente, no versículo 10 do capítulo 4, né, que é a outra vez que aparece essa palavra, versículo 10, Paulo também coloca mais uma palavra aqui, que ele não tinha usado as outras vezes, né? Ele fala assim: ora, muito me regozijei no Senhor. Muito me regozijei no Senhor. Por quê? Porque nós podemos nos regozijar sempre no Senhor e podemos nos regozijar sempre e muito. Não é? Não só sempre, mas nos regozijar nas tribulações, nas provações, porque, irmãos, isso vai passar. Todas essas tribulações e aflições que nós temos aqui, elas são, na verdade, para nos conformar a Cristo, né? Nos conformar a Ele, para que nós tomemos a forma dele, porque ninguém nesse mundo sofreu como o Senhor, né? E ele sofreu em perfeição, para que nós aprendamos, né, também, como o Senhor, aprendamos a sofrer, né, de boca fechada, aprendamos a sofrer confiando no Senhor, que Ele pode, e no momento exato, no momento apropriado, né, que o Senhor quiser, Ele vai nos dar
a liberdade, né? Ele vai nos libertar. Então é isso, meus irmãos. Que nós nos regozijemos sempre muito no Senhor. A gente teve hoje a gente teve reunião, como eu falei aqui, e a gente, o irmão acabou trazendo esse assunto e eu achei de compartilhar com vocês. Mas podemos seguir nas perguntas também. Amém, irmão. Maravilha. Por mais que a gente venha sofrer as aflições aqui desse mundo, nós temos, pela palavra de Deus, né, aconselhamento, exortações, encorajamento suficiente para a gente não ficar olhando para as aflições, né, mas sim olhar para o Senhor e se alegrar nele. Né? Então, nós temos motivo o suficiente para estarmos sempre assim. E com muito, né? Sempre, como o irmão falou, sempre muito regozijando no Senhor, né? Temos motivo, porque a palavra, se a gente crê na palavra de Deus, então a gente deve crer no que Deus está dizendo, né? Aí, né? E se apegar a isso. Muito bom, irmão. E muito bom, maravilhoso. O irmão José Nilton aqui, não sei se algum irmão quer fazer algum comentário também. Então vamos lá. O irmão aqui quer fazer uma pergunta, levantou a mão. José Nilton Nunes, filho Nunes. Vamos lá ver. Deixa eu aqui, Michel. Não sei como é que você está aí de visão aí. Ouvindo, Michel? Legal, vou ler. Você lê aí? Pronto, beleza. Porque ficou a manchinha aqui assim na minha frente, aí às vezes eu fico tropeçando um pouquinho. Vamos lá, não sei se é bem uma dúvida, né? Mas eu vou ler aqui. Alguns diriam que me fixasse na palavra, mas entendo que isso está na palavra, vez que o próprio Pai falou que não deveríamos acrescer ou diminuir nada do que foi ensinado. Assim, no sacramento, a expressão isto é o meu corpo e este é o cálice do meu sangue. Essas palavras parecem pertencer à forma do sacramento com as quais Cristo consagrou seu corpo e o seu sangue. Cristo benzeu antes o pão que tomou e depois disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, como se lê no Evangelho. E o mesmo fez com o cálice. Logo, as referidas palavras, e o mesmo fez com o cálice, não seria a forma deste sacramento ao invés das acima citada sobre o cálice, e que possamos estar regozijados no Senhor pela certa palavra na maior esfera. Eu nunca ouvi a palavra sacramento na palavra de Deus, né? E, com certeza ela não existe, né? O que existe é no dia, aliás, no dia não, na noite, né, em que o Senhor haveria de ser traído, né? Ele celebra a Páscoa com seus discípulos e no meio da Páscoa ele levanta não, né? Ele toma o pão e ele institui a ceia do Senhor, que era uma coisa nova, né? Que não havia na palavra de Deus isso, né? Havia Páscoa, que eles comiam o cordeiro com ervas amargas, né? E que lembrava o povo de Israel quando eles saíram do Egito. E essa foi a última Páscoa que foi
celebrada, né? Porque agora o Senhor Jesus celebrou a Páscoa e no mesmo dia, no final do mesmo dia, né, lembrando que que o povo de Israel contava o dia, e conta até hoje, né? A partir das 6 horas do dia começa um novo dia. Então, o dia começa às 6 horas, tem a noite, depois tem a madrugada, o dia, a tarde, até 6 horas. Isso é um dia. Então, o Senhor Jesus, na Páscoa, ele celebrou a Páscoa à noite, né, no começo do dia judaico, né? Ele celebrou a Páscoa. Depois, no mesmo dia, ele institui a ceia. Depois, no mesmo dia, ele é preso no jardim do Getsêmani. No mesmo dia, ele é levado à casa de Caifás, onde Pedro estava ali se aquentando, né, numa fogueira e tal, e Pedro nega o Senhor. No mesmo dia, ou na mesma noite, né, o Senhor é levado então para a casa de Caifás. Na manhã desse mesmo dia, ele é levado para Pilatos, e nesse mesmo dia, às 9 horas da manhã, ele foi crucificado. E aí ele ficou na cruz até o meio-dia, sendo maltratado, negado, enfim, pelos homens, né? E depois do meio-dia às 3 horas, houve trevas sobre toda a terra, nesse mesmo dia. E começou às 6 horas da tarde, o Senhor Jesus celebrou a Páscoa, instituiu a ceia, foi preso, foi levado, foi condenado, foi crucificado, e depois, antes do final do dia, o seu corpo, né, ele deu a sua vida no final das 3 horas de trevas, né, umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Depois José de Arimateia e Nicodemos, não, e Natanael, né, eles tiraram o corpo do Senhor e colocaram no sepulcro de Nicodemos, ou Natanael, agora eu não me lembro. E ele ficou lá, esse foi o primeiro dia da sua morte, né? Então ele ficou nesse primeiro dia. O segundo dia era o sábado, que era o dia em que eles descansavam, por isso que as mulheres, né, que foram levar os ungüentos e tal, descansaram, e no domingo, no terceiro dia, no domingo de manhã, elas foram e encontraram o túmulo vazio, né, do Senhor, que ele já havia ressuscitado. Então, isso que é o que aconteceu, né? Mas isso não, a palavra que o irmão usou, sacramento, não é uma palavra bíblica, né? Então, isso, uma denominação, se não me engano, são os católicos que usam essa palavra, mas é coisa deles, né? Vamos dizer assim. Então, o pão é a figura do corpo de Cristo e o vinho é figura do sangue de Cristo. O pão não é corpo de Cristo e o vinho não é sangue, é figura de. Né? Então, é isso que a gente faz, como o Senhor pediu, né? No primeiro dia, no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, nós tomamos o pão e nós bebemos o vinho. Né? Que pão que é pão? O pão é pão. Não tem pão que não seja pão, né? Porque muitas vezes o pessoal vem falando, não, tem que ser pão assim, assado, tem que ser... Não, é o pão que você vai lá na padaria e fala assim, por favor, me dá um pão. E aí existem vários tipos de pão, né? Aí a pessoa lá pode falar, você quer, que pão você quer? Olha, tem esse aqui, o pão francês.
Aqui em São Paulo a gente chama assim, né? Ó, tem um pão francês, tem um pão de leite, tem um pão de hambúrguer, tem um pão de cachorro quente. Qual que você quer? Ah, eu quero esse aqui. Então você pega este um pão e os irmãos partem esse um pão, porque o pão, o único pão é figura do corpo de Cristo, né? Do corpo físico de Cristo e do corpo místico de Cristo, né? Corpo que todos nós somos um só corpo, né? Esse é o corpo místico e o corpo do Senhor é o corpo físico, né? Do Senhor com o qual ele se entregou na cruz. Mas não existe nenhum misticismo, né, na ceia, né? Às vezes pessoas falam, se eu tomar ceia eu vou ficar melhor ou vai me acontecer alguma coisa. Não, não acontece nada, você não fica nem melhor nem pior. Logicamente que você vai ter comunhão com o Senhor e pela comunhão do Senhor você vai se regozijar, né, junto com seus irmãos. Mas não que seja algo que, né, além da alegria de fazer aquilo que o Senhor pediu que nós fizéssemos, né? Ficamos alegres por causa disso. Ficamos alegres porque o Senhor está alegre, né? Irmão Luiz, acredito que na live passada ficou uma questão em aberto acerca de 1 Tessalonicenses 4:14. Não sei se o irmão se lembra, mas me parece que era a questão do morrer em Cristo, né? 4:14, 1 Tessalonicenses 4:14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Jesus, essa foi, na realidade, a questão, né? Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então ficou essa questão dos santos, né, do Velho Testamento e tal, que vão ressuscitar também aqui, mas por que está falando aos que em Jesus, e me parece que ela ficou em aberto. Aí eu lendo em Romanos 3, me parece, né, que tem a resposta. Acredito que essa seja a resposta. Romanos 3, a partir do 22, né? Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, me parece, né, que a resposta ali seria, aqui em Romanos, né, que está no sentido da salvação, né, que é o Senhor Jesus, é nele sempre, né? Tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, é nele. Então, todos ali estão se referindo realmente a todos, creio eu, por conta da questão da salvação, que só foi possível nele. Se tiver errado, irmão, me ajude, por favor. Com certeza, Isaac. Se alguém for salvo, ele será salvo pelo Senhor Jesus. Com certeza. Então não há outro Salvador e não há outra forma de alguém se salvar a não ser pelo sacrifício de Cristo. Nós hoje olhamos para o sacrifício de Cristo e olhamos ele para trás, algo que já aconteceu. Então nós podemos pegar a nossa Bíblia e ler os fatos de como isso aconteceu, o que aconteceu e como aconteceu, né? Os santos do Velho Testamento, eles não tinham os fatos. Por quê? Porque tudo isso era futuro. E não havia
embora que alguma profecia havia, mas não era claro para eles, né? Por exemplo, Salmo 22, né? O Salmo 22, Isaías 63, né? Então, várias partes, né? Fala, o próprio Abraão oferecendo seu filho Isaque, uma figura também, né? De que um dia o Messias seria rejeitado. Mas isso eles não viam, né? Isso estava escondido de todos, né? E então, para eles, eles não entendiam. Mas todo aquele que creu na promessa que Deus fez é salvo, né? E ele é salvo por quê? Porque Cristo pagou o pecado dele, algo que a pessoa nem conheceu o seu Salvador, né? Lembra Jó? Tem um versículo em Jó que fala assim: eu sei que o meu Salvador vive, o que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará, e eu, com os meus próprios olhos, o verei, né? Então Jó, ele falou: eu sei que o meu Redentor vive. Quem é o Redentor de Jó? É o Senhor Jesus Cristo, com certeza, né? Então, você quer ver o versículo? Não sei se eu... Vamos ver aqui. Não sei se você já viu aí. Isso, é isso mesmo. 19:25. Obrigado, irmão, que está pilotando aí a Bíblia. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E no versículo 26 também, irmão, por favor. E depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos e não outros o verão. Por isso meu coração se consome dentro de mim. Então, olha que interessante. Jó conhecia a ressurreição, ele conhecia que o Redentor dele vivia e que esse Redentor se levantaria sobre a terra, o Senhor vai se levantar sobre a terra como o Filho do homem, né? E Jó fala que depois de consumir da minha carne, porque ele ia morrer e o seu corpo ia se desfazer, ainda em minha carne, o corpo dele, verei a Deus. Os meus olhos, os próprios olhos dele veriam a Deus, né? Então, isso a gente vê que ressurreição era conhecida já no Velho Testamento, né? O que não era conhecida era e a transformação também, né? O irmão selecionou aqui vê-lo-ei por mim mesmo. Isso é a ressurreição, a transformação, né, ou melhor, transformação não, a glorificação do corpo ressuscitado, e tanto os santos do Velho Testamento como nós, santos do Novo Testamento, vê-lo-emos por mim mesmo, por nós mesmos, né? Cada um, nos seus próprios olhos, com seus próprios olhos, conhecerá o Redentor, né? E grande esperança essa, né? Agora, voltando lá, o Isaac, para 1 Tessalonicenses 4, 14, vamos ver uma coisa lá, porque esse versículo, embora que os seguintes falem do arrebatamento, especificamente o versículo 14 não fala sobre arrebatamento. Ele fala sobre a vinda do Senhor na sua aparição. É a vinda dele depois, quando ele vem para governar, né? Tornará a trazer com ele. Então, trazer aqui na terra com ele. Então, fala assim, vamos ler desde o 13, né? Olha ali o parágrafo, muito importante, começar do parágrafo
para dar o contexto, né? A gente entendeu o contexto do que está falando. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quem já dorme? Todos os que dormem. Todos, né? Todos os que para trás ali, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem são os demais que não têm esperança? São aqueles que não creem ou que morreram sem crer no Senhor Jesus. Não têm esperança. Não é? Aqueles que morreram sem crer no Senhor Jesus ou na sua promessa, não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também o Darby, depois eu vou mostrar para vocês, ele fala assim, assim também os que dormem por meio de Jesus, ou seja, os que dormem porque o Senhor Jesus fez com que eles dormissem, Deus os tornará a trazer com ele, com o Senhor Jesus. Entende? Então, clica lá, eu não sei se é o Michel que está, ou é o Dal que está pilotando aí. Deixa eu ver como é que está no Darby. Olha que interessante. Ele fala assim, o Darby traduzindo, né? Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou novamente, assim também Deus trará com ele aqueles que caíram, falling asleep, seria caíram dormindo, por meio, a palavra through Jesus significa por meio de Jesus. Ou seja, os santos, eles caem dormindo, vamos dizer assim, por meio do Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor é que age para que o crente faleça. O Senhor é quem o que está falando desse versículo é o Senhor age nos crentes que falecem. Ele tem prazer na morte do crente. Por quê? Porque o crente sai daqui, nessa angústia que nós passamos, e vai estar com ele, com o Senhor. E o Senhor tem alegria nisso. O que o Senhor não tem alegria é na morte do incrédulo, na morte daquele que não crê no Senhor. Ele não tem alegria. Por quê? Porque ele é aquele que não tem esperança. Porque ele morreu sem crer. Se alguém nesse mundo sai daqui sem ter resolvida essa questão de crer no Senhor Jesus, acabou a sua chance, por assim dizer, né? Ele não tem esperança. Ele é como aqueles que não têm esperança. Então, Isaac, aqui, nesse versículo, especificamente no 14, não está falando de arrebatamento, mas está falando que o Senhor vai pegar todos aqueles que caíram dormindo, né? O Darby fala falling é cair, falling asleep, caíram dormindo, ou dormiram, né? Talvez em português, por meio do Senhor, ou seja, o Senhor é que agiu para que ele falecesse. Por exemplo, Moisés. Por exemplo, Arão. E, por exemplo, todos os santos, né? Todos os santos, eles morreram, por assim dizer, por intermédio, pela ação do Senhor Jesus. Não é? Então, isso é o que está falando aqui. Do 15 para diante, vai falar do arrebatamento. Mas o 13 e 14 fala da aparição, porque fala, no finalzinho do 14, né? Aos que em Jesus dormem, ou aos que dormiram em Jesus, né? Por meio do Senhor Jesus, Deus os tornará a trazer com ele, aqui, quando o Senhor vier para reinar. E outra coisa também, quando fala de dormir, né? Aqui ele fala, os que em Jesus dormem.
Uma coisa muito importante de saber que quando uma pessoa sai desse mundo por meio da morte, né? E ele vai para o céu, ele não está dormindo no céu. A pessoa faleceu, e ele faleceu tão tranquilo assim, então ele foi e agora ele está dormindo lá no céu. Ele não está dormindo no céu. Ele está em dois estados. Ou ele está em gozo com o Senhor, ou ele está em tormento, porque ele não creu no Senhor Jesus como seu Salvador. Lázaro e o rico. Um estava em gozo, o outro estava em tormento. Então não dorme. Por quê? O que dorme, né? Uma coisa que a gente precisa entender, se a gente abrir lá o Evangelho de Mateus, capítulo 26, eu acho. Mateus. 27. 27,51. 27,50. 27,50, por favor. 27,50. Olha lá o parágrafo. Gente, muito importante, vou falar de novo, estou sendo chato, né? Toda hora eu falo. Procura o parágrafo, comece do parágrafo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, ou rochas, e abriram-se os sepulcros, olha agora, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. O que dormia? O corpo. O espírito e a alma não dormem. Quem dorme é o corpo. Né? Você olha uma pessoa morta, você olha assim para ele, ele parece que está dormindo. Né? Parece, o corpo morto é a mesma coisa que um corpo dormindo, vamos dizer assim. Né? Você não nota a diferença, a não ser, lógico, a pessoa tem a respiração, etc., para manter a sua vida. Né? Mas, se você olhar de uma distância X, você vai ver que os dois estão na mesma situação. Então, é muito importante isso. Quem dorme é o corpo, porque a alma e o espírito não dormem. A alma e o espírito estão vivos, muito vivos, ou em gozo ou em tormento. Então vamos lá. A minha conexão de vez em quando está caindo aqui. E aí eu vou e volto rapidinho. Aí tem pergunta aqui, viu? Deixa eu ver se ainda tá. Tem a pergunta aqui de Leones. Aqui, José Nilton também, ele disse que a conexão dele, o sistema estava caiu umas 3 vezes. Ele simplificou aqui a pergunta que ele tinha feito. Aí ele só queria ver, né? Mas, se for possível. Vamos ver aqui a de Leones, né? Irmãos, gostaria de ouvir um pouco sobre um versículo que diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Me parece que é em Romanos. É bem isso que está escrito mesmo. Né?
O Espírito, ele é o selo daqueles que creem no Senhor Jesus hoje, né? Lógico que Paulo não está... Quem está falando isso é Paulo, né? Então, ele não está falando... ele não está falando dos santos do Velho Testamento, ele está falando de hoje, né? E porque a carta que ele escreveu é para crentes, né? Então é isso mesmo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. Ok, Leones. É do jeitinho que está aí mesmo. Pode ter aparência, mas se não tem o Espírito, Deus sabe, né, quem são esses, não é de Cristo. Lusitânia. Boa noite, irmãos. Então, Ô, Tânia, só deixa eu falar uma coisinha antes, só para completar um pouco o que eu falei. E tem mais uma coisa. Ninguém tem sabedoria, autorização, conhecimento para dizer quem é de Cristo e quem não é de Cristo. O que está falando aqui em Romanos é que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, a única pessoa que sabe, por assim dizer, quem tem o Espírito e quem não tem o Espírito é Deus. Timóteo fala, o Senhor conhece os que são seus. E só o Senhor conhece os que são seus. Ninguém mais conhece. Né? Então, é isso. Quem tem o Espírito de Cristo, esse é de Cristo. Agora, nós não estamos autorizados a dizer de ninguém quem tem e quem não tem. Tânia, desculpa. O que você ia falar mesmo? nada, tudo bem. Já está 3 reuniões que eu penso em fazer a pergunta e aí eu desisto porque o texto discorre para outro assunto e para não desviar o foco, eu acabo não perguntando. Mas a pergunta não quer calar. Assim, tá me ouvindo bem, irmão? Tô ouvindo, tá ouvindo. Então, em Gênesis 1, 26, 28, o livro de Gênesis, quem escreveu foi Moisés? Sim, os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu foi Moisés. Então, São o Pentateuco, né? Penta é 5. Então, os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. aí eu tenho essa dúvida, porque João fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós e tal. E aí, em Gênesis 1, 26, diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar e tal. Aí criou Deus o homem à sua imagem. Isso me intriga. Não pode não ter uma explicação, tá, irmão? Eu entendo isso perfeitamente. Não sei se o irmão vai conseguir me responder. Que imagem, se era a palavra ainda, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Porque, assim, só depois da ressurreição é que Jesus Cristo passou a... É isso? Só depois da ressurreição que o Senhor Jesus, o que? Eu não entendi o que você falou. Assim, só depois da ressurreição é que Jesus Cristo... Porque Jesus Cristo está no céu é homem, não é isso? Não Sim. Espírito, é Jesus Cristo homem. Então, ele ressuscitou como homem, ponto. Só que Gênesis diz que, então, disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem. Que imagem era essa? Eu não consigo entender isso.
criou Deus o homem à sua imagem. Eu vou ler, Tânia, tem aquele, não sei se você tem acesso àquele dicionário bíblico que tem lá na Verdades Vivas, que chama Dicionário Bíblico Conciso. Conciso. Isso. Entendi. Se você abrir ali na palavra imagem, você vai ter uma definição. Eu vou dar uma lida bem rapidinho, pulando algumas coisas aqui, Tudo bem. mas você tem acesso a ele. Você pode ver no verbete, né, na palavra, no verbete imagem, você pode ver também no verbete semelhança. E ali vai explicar muito melhor do que eu falaria para você. Por isso que eu vou ler. Entendi, Entende? ótimo, tudo bem. Esse irmão que escreveu, ele era muito sábio aqui. Ele falou assim, além das muitas referências a imagens esculpidas e fundidas ligadas à idolatria, que a lei estritamente proibia os israelitas de fazer, a palavra é usada em várias conexões importantes. Por exemplo, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine e tal. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. A palavra traduzida como imagem é tselem, que é a mesma usada para imagens idólatras e para a grande imagem de Daniel. Naturalmente, poderia ter sido pensado que o homem, em sua queda, teria deixado de ser a imagem e semelhança de Deus. Mas não é assim representado na Escritura. Ao falar do homem como cabeça da mulher, diz que ele não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Semelhantemente, em Tiago 3,9, encontramos feito a semelhança ou imagem de Deus. Em que aspecto o homem é a imagem e semelhança de Deus pode não ser totalmente apreendido, mas é pelo menos óbvio que uma imagem é uma representação. Quando o Senhor quando lhe foi mostrado um dinheiro, um denário, perguntou: de quem é essa imagem? Eles disseram: de César. A moeda pode não ter sido bem cunhada e, portanto, não ser uma semelhança. Também pode ter sido muito maltratada, como às vezes o dinheiro é. Mas isso não teria interferido no fato de ser a imagem de César. Representava a ele e a mais ninguém. Assim, o homem, como cabeça dos seres criados em relação à terra, representa Deus. A ele foi dado domínio sobre todos os seres vivos que se movem sobre a terra, no mar e no ar. Isto, é claro, estava em sujeição a Deus, e, portanto, o homem era a sua imagem, no sentido de representação. O homem representava a Deus. Semelhança vai mais longe. Não havia no homem certa semelhança moral e mental com Deus? Ele não apenas representa Deus na terra, mas, como alguém disse, ele pensa pelos outros, se refere e se deleita no que Deus operou na criação, no que é bom, tendo seu lugar moral entre aqueles que o fazem. A semelhança, infelizmente, pode estar muito manchada, mas as características estão lá, como reflexo, deleite, amor ao bem e à beleza, nenhum dos quais é encontrado em um mero animal. Com Cristo, tudo é naturalmente perfeito. Como homem, ele é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível. Então, isso é o que fala de imagem, né? Então, fala dessa representação, né? Representação do homem, que embora que ele tenha caído, mas ele não deixou de ser imagem de Deus aqui, né?
Ok, irmão, obrigada. É muito importante, né? Uma dica para todos nós, né? Estou falando para mim também, né? Às vezes a gente tem uma dúvida e é muito importante a gente pesquisar a dúvida por nós mesmos. Eu não estou querendo dizer que, então não vamos mais fazer reunião de pergunta. Não, vamos fazer, porque é um tempo muito bom que a gente tem e ajuda, né? As perguntas também, elas são muito importantes porque elas dirigem, de alguma forma, elas dirigem a conversa, né, nossa aqui. Eu creio que a gente tem tido reuniões muito boas, né? Com as perguntas que são feitas, né, o senhor com certeza vai nos dirigindo. Mas, agora falando como um conselho, né, quando a gente vai atrás, quando a gente estuda, quando a gente quer procurar saber, a gente acaba naturalmente aprendendo mais, né? Quando a gente às vezes pergunta uma pessoa, né? Eu vou dar um exemplo assim, bem, talvez não seja muito bom, mas a gente pergunta assim para a pessoa: escuta, ô fulano, me fala aí, quanto que é 10 mais 10? A pessoa fala: 20. Obrigado. Bom, 10 mais 10 é 20. É diferente se você chegar e falar: 10 mais 10, deixa eu ver quanto que é. Deixa eu pegar 10 coisas aqui, 10 lápis, vou pegar 10 lá, depois eu pego mais 10, aí eu vou pegar e vou contar de 1 até para ver onde chega. Quando você chegar no 20, aquilo vai estar tão gravado em você, esse conhecimento ele entra de uma forma mais forte. Robusta. Exatamente, porque você foi atrás, você quis saber, você pegou um versículo, daí você pegou uma outra versão, daí você pulou um outro versículo e tal. Então, isso forma o seu conhecimento de Isso uma é fato. forma. Oi? Isso é fato. Não é? Então, é importante, é muito importante, né, que a gente pergunte com certeza, mas também vá procurar, vai cavar, vamos dizer assim, né? Vai cavar, porque na hora que a gente está cavando, né, não é só o buraco, a gente vai encontrando coisas nesse buraco aí que a gente está cavando que a gente nem achava que ia encontrar. Não é? Então, às vezes, quando a gente vai procurar um assunto, de repente a gente acha uma resposta para outra coisa, e às vezes aquilo chama atenção, a gente vai atrás daquela outra coisa, né? Porque o Senhor acaba respondendo a gente, né, por meio dessas pesquisas, vamos dizer assim, né? Posso fazer a pergunta? Pode, irmã. Irmão Luiz, quando o irmão falou anterior aí um versículo que falou sobre a ressurreição, que os sepulcros se abriram, as pedras se fenderam, foi quando Cristo morreu, houve essa ressurreição também de alguém que dormia no Senhor, ou vai ser na ressurreição, quando essa ressurreição vai ser quando a vinda do Senhor para buscar a igreja? Boa pergunta. Vamos abrir de novo lá em Mateus 27:50, né? O versículo é 52. Isso. 52. Melhor 50. Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Sim. Né? Então, isso está falando, versículo 50. Com grande voz, rendeu o Espírito. Então, isso significa o momento que o Senhor separou-se o seu corpo da sua alma e o seu espírito. O seu Sim. corpo ficou ali na cruz. A sua alma e o seu espírito foram para o Hades. Sim. Né?
foram para o Hades. Lembra quando aquele ladrão que se converteu, ele falou assim, o Senhor falou assim para ele: hoje estará comigo no paraíso, né? Sim, Hoje estará comigo. Então o Senhor foi para o Hades, que é esse estado que o corpo está separado da alma e espírito, só que ele foi na parte do paraíso, né, que é onde o sim, lugar que os santos estão em gozo. Não foi para o lugar de tormento, né? Foi para onde. sim, E o Senhor foi lá e ficou 3 dias lá. E depois ele ressuscitou de entre os mortos, né? sim, Então, quando isso aconteceu, o Senhor entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou, a terra sim, tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e sim. muitos corpos foram ressuscitados. Agora, no versículo 53 fala assim: e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, né? Ah, tá. Então, esses corpos ressuscitaram e Sim, saindo do sepulcro depois que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, que sim, foi no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, para nós o domingo. Entende? Então sim. foi assim que aconteceu. Agora, essas pessoas que ressuscitaram, esses santos aqui, eles ressuscitaram como Lázaro foi ressuscitado, como Tabita foi ressuscitada, né? Como o filho da Sunamita, que Eliseu ressuscitou, todos eles ressuscitaram e depois eles morreram novamente. Não é? Por Ah, quê? Porque tá. o Entendi. único que está ressuscitado em glória, numa nova ressurreição, fazendo parte dessa ressurreição, é o Senhor Jesus. Entende? Então, Lázaro, o Senhor não ressuscitou Lázaro, ressuscitou. E Lázaro depois morreu. Ah, entendi, irmão. Todos aqueles que Entendi. foram ressuscitados morreram. Na vinda quando o Senhor vier no arrebatamento, ele é o único ressuscitado, glorificado, o único, entende? Os outros Sim, todos que foram ressuscitados morreram já, não é? Então sim, eles serão ressuscitados novamente, novamente não, né? Eles serão ressuscitados e daí eles serão. Só que é uma ressurreição em glória, não é uma ressurreição como é o caso de Lázaro, né? Que ele foi ressuscitado e morreu de novo, né? Então tem essa ô diferença. irmão, eu entendi agora, porque a gente tem que saber, procurar saber, aprender, né? Que cada dia a gente aprende mais, né? Se a pessoa não, como você disse, a pessoa lê e não procurar entender, fica em dúvida, mas será que ressuscitaram junto com Cristo e tal? Aí, então, agora eu entendi que eles foram ressuscitados, mas em vida, sim, e depois eles morreram para esperar a vinda de Cristo, buscar a igreja E- para eles serem ressuscitados em glória, né, irmão? Assim? Exatamente, Entendi, exatamente. entendi. Amém, Todos. irmão. Inclusive, né, às vezes existem perguntas, né? Mas e o sétimo depois de Adão? Como é que é o nome dele? Eu esqueci agora. Enoque. Enoque, né? Enoque andou com Deus e já. Quer dizer, vamos ler lá. Acho que é 7, né? Maravilhoso, irmão. Obrigado. Nada, Entendi, entendeu? Vamos ver entendi. aqui a Enoque. Muita gente fala de Enoque e Elias, né? Ah, Gênesis 5:22. Gênesis 5:22.
Acho que eu vou ler aqui. Acho que o Dal caiu de novo. Eu tô aqui, minha esposa, porque a conexão aqui no computador caiu mesmo. Mas, Mais um pouquinho. não, fica Tá. tranquilo, eu vou ler aqui, Dal. Fala assim, Gênesis 5, 20, 21. Viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém, ou Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus para si o tomou. Então, muitos falam, então Enoque, se Deus tomou Enoque, Enoque está lá no céu, em algum lugar, esperando a gente chegar, e assim como Elias também, né? Elias, ele foi separado de Eliseu, né? Fala, né? Uma carruagem de fogo o separou e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Né? Muita gente fala assim, Elias foi levado ao céu num cavalo de carruagem de fogo, né? Não é isso aí. A palavra fala aqui, uma carruagem de fogo o separou, Elias de Eliseu, e Elias subiu num redemoinho. Então Elias está com o Senhor. Ele subiu para o céu. Não, Elias morreu. E Enoque também. Né? Eles estão mortos, aguardando a ressurreição, assim como Lázaro, assim como meu avô também, que ele cria no Senhor, já tem vários anos que ele faleceu, né? E assim todos os santos que já estão, espírito e alma com o Senhor, e o corpo na morte, né? Em algum lugar, aí o Senhor sabe, né, todas as coisas. O Senhor um dia vai trazê-los novamente. E aí é a ressurreição. Então, ressuscitado, o único ressuscitado é o Senhor Jesus. Vive para sempre. Né? Ressuscitado em glória, fazendo parte da primeira ressurreição, ele é as primícias. Lembra lá em Coríntios que fala? As primícias depois os que são de Cristo na sua vinda. Né? Então, nós seremos os depois que são de Cristo na sua vinda, né? Faremos parte dessa ressurreição, ou se estivermos vivos, seremos transformados, os outros santos ressuscitados, e aí todos, então, glorificados, ressuscitados e transformados, todos seremos glorificados e seremos, então, levados pelo Senhor, né? Oi, irmão Luiz, boa noite. Quando é dito lá em Hebreus 11, verso 5, que diz que Enoque foi transladado para não ver a morte. Então, que aspecto de morte é esse que ele não viu? Não sei, não sei. Mas ele não está no céu. Assim como como chama? Moisés. Lembra que eles disputavam? Cadê o corpo de Moisés? Não sei o que aconteceu com Moisés. Ninguém sabe. O Senhor tomou para si. Né? Mas ele não significa que Moisés está no céu, que Enoque está no céu, que Elias está no céu. Né? Então, Mas quando ele fala estar no céu, em qual sentido? no sentido que Cristo está. Eu acho que muita gente pensa nesse sentido, né? Enoque está no céu porque o Senhor tomou, então ele está em algum lugar ali no céu. Né? Não sei, eu imagino que alguém imagine isso, né? Assim como Elias, né? Elias o Senhor tomou ele para si. Então Elias está em algum lugar no céu.
Que a conexão voltou, irmão. A irmã Sheila diz assim a mim: obrigado, irmão. Muito bom ficarmos sem dúvida. E o bom conselho é do irmão, né? Mesmo que isso seja respondido, é bom a gente dar uma cavada, né? É bom que fixa mais, né? Irmão, já são 9h30. Eu creio que as perguntas foram respondidas, né? E até aqui acredito que já está bom. Alguém, se teve alguma dúvida aí, alguma pergunta aí, pode, quem sabe, anotar para uma próxima, se o senhor permitir, né? Não dá. Oi? Vou fazer uma pergunta rapidinho aqui, irmão Michel. O Tá. arquivo para baixar o dicionário conciso, qual é o melhor leitor de livros, Michel? Oi, Você irmã, tem eu algum? uso o Lithium. É Lithium. Mas se o irmão Luiz também quiser sugerir outro, eu vou digitar aí como é que se pega o Lithium. Alguma sugestão, irmão Luiz? Não entendi, Tânia. Alguma sugestão de aplicativo para baixar o dicionário? Existem dois tipos, né, Tânia, na verdade, eu não conheço os aplicativos para Android. No tablet. Talvez o Michel possa te ajudar melhor. Um que eu uso aqui, eu sei que tem para os dois sistemas, ele se chama Pocket Book. Pocketbook Head. Pocket Book. Lá você pode. Isso tem para as duas plataformas, né? O iOS e o Android. Então, eu gosto dele. Na verdade, eu uso um outro na plataforma iOS, mas esse aí não tem para o Android, né? Mas, assim, todos eles dá para você ler, né? Uma coisa que eu acho muito interessante no Pocket Book é que ele, quando você baixa um e-book, você às vezes precisa ir em alguma parte ali do aplicativo para aumentar a letra ou diminuir, trocar de cor e tal, né? Uma coisa que eu acho muito interessante nesse e-book, no Pocket e-book, é que você está com o celular, se você fizer assim, com a mão, assim ou assim, ele já automaticamente aumenta e diminui a letra do e-book. Entendi. Eu acho isso muito interessante. Eu nunca vi em outro aplicativo que faça isso em e-book, né? E uma outra coisa que ele tem também, e os outros também têm, é uma questão de procurar, você pode clicar ali, tem um microfone, um alto-falantezinho, você clica lá e ele começa a ler o livro para você. Então, você pode pôr um fone de ouvido, alguma coisa assim, clica lá no ler e ele sai lendo lá. Isso às vezes ajuda. Mas eu acho que esse também tem, né, o Michel, no Lithium, né? Eu não conheço o Lithium. O Michel pode falar melhor. Sim, se eu não me engano, a maior parte dos aplicativos de e-books tem essas funções de aumentar a fonte, mudar a cor de fundo. O Lithium, por exemplo, tem também tudo isso. Vou baixar aqui. Obrigada, irmãos. Uma boa noite. Abraço, irmão Luiz. Um abraço, irmão Vika. Michel botou Lithium, o Eric botou Redera, Isaac botou aqui o Pocketbook. Agora sim, a irmã perguntou para baixar. Para baixar exatamente não precisa de aplicativo. No caso é para ler depois de ter baixado, né? Para baixar é só chegar lá no link o link que tem o botão download e aí vai baixar normalmente no celular. Você entra na página, Tânia, entra na página da Verdades Vivas e ali tem o Publicações. Você clica lá no Publicações, o dicionário é o primeiro que está. Ele está escrito esgotado. Esgotado.
Se clicar no acervo, vai acabar caindo lá na Verdades Vivas. Se quiser ir na Verdades Vivas, já vai direto também. E ali você clica na Verdades Vivas, vai estar esgotado, na verdade não está esgotado, porque ele é eletrônico, né? É porque se não puser esgotado, a pessoa vai clicar, vai ter que comprar, e comprar de graça, que a Verdades Vivas dá isso gratuitamente, né? Ela só cobra o que é impresso pelo custo da impressão, mas os livros eletrônicos pode baixar eletronicamente, gratuitamente os eletrônicos, né? E aí você pode pegar por lá também. E boa noite. A questão de leitura também depende do gosto de cada um. Eu uso o Readera e eu acho muito bom a interface dele, até para leitura, eu acho que ele é o melhor. Mas vou testar outros também para ver. E o que mais gostar permanece. Isso vai bem de facilidade. A pessoa às vezes tem mais facilidade com um ou com o outro, né? Aí veja o que. Conselho, experimente 2, 3 e pegue o melhor. Foi o que eu fiz aqui. Eu baixei um monte e fui vendo qual que eu me adaptava melhor aí. Ok, gente, obrigada. Pronto, eu vou só dar encerrada aqui na gravação.